Entrevista com Dávila. O próximo presidente do Brasil terá de enfrentar um gigantesco desafio econômico. Trata-se da tempestade perfeita. Baixo crescimento, crise fiscal, despesa com gastos obrigatórios, pessoal e benefícios sociais devem consumir 100% do orçamento em 2027. E a trajetória crescente da dívida pública deve atingir indicadores alarmantes de 80% em relação à dívida PIB. Esse quadro dramático já afeta a vida do brasileiro. O gasto público irresponsável nos leva a conviver com a taxa real de juros mais alta do mundo, o que impacta no aumento do custo do crédito, na inadimplência recorde e na taxa de investimento público mais baixa da história do Brasil. E como o Brasil pode sair dessa armadilha e o que o próximo presidente da República terá de fazer para colocar o país no caminho do crescimento sustentável? Esse é o tema da minha conversa com Solange Strur, economista do UBS e uma das melhores analistas da economia brasileira. Seja muito bem-vinda à Entrevista com Dávila. Muito obrigada, Dávila. Prazer estar aqui com você. Solange, vamos começar por essa questão fiscal que é dramática no Brasil. O que o próximo presidente tem que fazer para priorizar a questão fiscal? Primeiro, Dávila, a gente precisa dar para o investidor a previsibilidade de que essa dívida vai parar de subir de forma tão acelerada. Porque nessa última administração, em 4 anos, a dívida PIB vai crescer em torno de 10 pontos do PIB, considerando que o PIB cresceu em média, vai crescer em média 2,7, 2,8, que é acima do nosso potencial. Então, se a gente está crescendo a dívida com PIB forte, imagina quando a gente tiver que desaquecer a economia de verdade por conta de algum choque externo ou para trazer a inflação de verdade para a meta. Então, a gente tem que ter essa previsibilidade. Como fazer isso? Uma série de reformas precisam ser anunciadas, porque o gasto público não cabe no arcabouço, isso inclusive é admitido pelo próprio governo atual, e mostrar que vai fazer um primário ao longo do tempo que estabiliza a dívida, que é um primário alto, porque a nossa dívida é alta e porque o nosso juro é alto. Então a gente precisa mostrar que um primário em torno de 3,5% do PIB ao longo de alguns anos vai ser feito para conseguir estabilizar essa dívida. Agora, de imediato, eu me lembro o governo Temer, que também saiu daquele desastroso governo Dilma, o teto fiscal, o teto gasto deu um certo patamar de que a curva da dívida começou a cair, aquilo já derrubou a taxa de juros, que estava em 14%, voltamos para a taxa de 1 dígito, né? O que nós podemos fazer para resgatar esta credibilidade de algum tipo de teto fiscal ou de algum tipo de ajuste para fazer com que essa curva pare de continuar a crescer? Sim, eu acho que não precisa aprovar e cortar gastos tudo no primeiro ano. O governo Temer anunciou uma agenda e foi aprovando ao longo do tempo. Isso traz a expectativa de que a gente vai conseguir estabilizar a dívida. Então, o que precisa, eu acho, que ser anunciado? Primeiro, ter o objetivo de desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais. Porque sem isso, ou mudar a regra do salário mínimo, não há teto que seja teto de verdade, que não vai ter algum tipo de manobra para tirar a despesa do teto. Segundo, vai precisar ter uma revisão desses benefícios sociais, porque o que cresceu, o quantum, por exemplo, do BPC, não é razoável em nenhum país do mundo, né? E a gente vai precisar desindexar a saúde e a educação, que havia sido desindexado no governo Temer, voltou com a indexação à receita, e isso também inviabiliza qualquer tipo de teto, seja ele mais frouxo, menos frouxo, inviabiliza esse primário maior que eu falei. Então, eu acho que essas 3 coisas são prioritárias, e aí pensar numa agenda de reforma administrativa e reforma previdenciária, de novo, porque a reforma previdenciária que a gente aprovou no governo Bolsonaro, ela não vai trazer mais economia nenhuma por conta da regra do salário mínimo. Então, a gente vai precisar de uma outra e atualizar as idades, porque a gente está vivendo mais e isso é bom, mas a reforma passada não contemplou isso. Agora, Solange, o candidato precisa ganhar a eleição e fazer isso e ser popular é difícil. Daria para criar alguma coisa, tipo o RV de salário mínimo para o setor público, para que esse aumento seja abaixo da inflação e manter o salário mínimo de fato livre do outro lado para a iniciativa privada, se quiser aumentar acima da inflação, mas sem contaminar as contas públicas? Que mecanismo que terá que ser criado para que isso também se torne um discurso politicamente palatável? Eu acho que tem que ir no cerne do
Por que o fiscal vai atrapalhar a vida do brasileiro? Vai trabalhar a vida do brasileiro porque a situação hoje é completamente sustentável. Nenhuma economia se sustenta com juro real de 7,5% para qualquer prazo que você pense. O empresário brasileiro está na espera. Se esse juro continuar alto desse jeito, ele vai começar a retrair emprego, porque investimento já não está fazendo. Então tem que dizer que isso aqui é insustentável. É difícil levar para a população isso, mas se o juro não cair, ela vai perder o emprego, o crédito vai ficar cada vez mais caro e a inflação vai voltar, porque a taxa de câmbio vai ter que embutir essa expectativa de quebra de confiança. Hoje a taxa de câmbio, infelizmente, é um sinal quebrado para a população, porque a população vê que o câmbio saiu de 6,30 no final de 2024 e está hoje em 5,20 e pouco. Então parece que as coisas melhoraram, mas não. A gente foi numa onda de países emergentes que se beneficiaram do dólar fraco, derivado das políticas do Trump, não tem nada a ver com o Brasil. Então, assim, é preciso explicar isso, porque de uma hora para outra, por conta do fiscal, esse câmbio pode ir para cima de 6,5 de novo, e aí isso vai dar inflação junto com desaceleração forte da economia. Aliás, um fato importante que mostra isso é a inadimplência gigantesca no Brasil, né? Batendo mais de 75 milhões de pessoas inadimplentes, mais de 8 milhões de empresas com seu CNPJ negativado, e é fruto desse alta dos juros, como você bem colocou, que é fruto da irresponsabilidade fiscal. Precisa começar a ligar esses pontos para que isso possa ter apelo popular, né? Pois é, e o emprego que a gente hoje está em pleno emprego, a taxa de desemprego está super baixa, isso vai mudar se a confiança do empresário desabar, porque os juros reais vão ficar altos por muito tempo, porque não é possível, não há negócio que se sustente com um custo de oportunidade desse tamanho. Agora, uma questão importante também, né, Solange, é a queda de produtividade no Brasil durante esses últimos anos, né? Nós perdemos produtividade em relação ao Chile, hoje é 50% da produtividade do Chile, 2 vezes menos que a Polônia, 3 vezes menos que a Coreia do Sul. O que o Brasil tem que fazer para recuperar essa produtividade que é fundamental para o crescimento econômico sustentável? Em termos de produtividade, o Brasil é uma vergonha. A gente está parado há 20 anos numa produtividade zero. O único setor produtivo é o agro no Brasil, que é um setor aberto à competição internacional. Muita gente fala, mas é um setor subsidiado. Subsídio tem para todo mundo aqui. Não tem setor que não tenha subsídio no Brasil. A gente precisa abrir a economia para aumentar a produtividade. E a gente está no mundo hoje de AI e de produtividade explodindo em países que estão investindo nisso. Então, se a gente não começar, a gente já está atrasado, décadas atrasados, mas se a gente não começar a fazer investimentos focados, e aí vai precisar de novo, né, olhar a questão fiscal, porque o empresário também não vai investir com esse juro alto, mas se o governo também não focalizar nos seus programas sociais para formar trabalhadores que estão capacitados a usar essa tecnologia nova, a gente vai ficar muito para trás. E aí, realmente, o Brasil vai ser só agro e acabou. A gente quer isso como país? Pode ser que sim, mas a gente não vai ter pleno emprego. Né? Então, eu acho que a gente precisa abrir a economia, focar em os programas sociais precisam ser focalizados na educação, na capacitação para utilizar a AI e, obviamente, trazer segurança jurídica, porque investimento não vem sem segurança jurídica, principalmente nessa área que envolve montantes assim, extraordinários de dinheiro. E trazer também uma previsibilidade em termos de impostos. A gente fez uma reforma tributária? Fez, mas existe muita insegurança em relação à legislação que toda hora muda por um certo ativismo grande do judiciário, que não vou dizer que não é incentivado pelo próprio governo. Quando a gente tem algum problema fiscal, vamos lá mudar o imposto, e aí começa o judiciário a revisar o imposto para trás. Então, isso degringola todo o plano de qualquer empresário no Brasil. Era a história do IOF, a contribuição social sobre o lucro líquido, começa uma revisão, aquilo que era legal vira ilegal, tem que começar a pagar imposto retroativo. E agora a gente está querendo discutir a jornada 6x1, que eu acho completamente... Assim, o empresário já tem o juro alto, uma insegurança jurídica, revisão tributária, não tem dificuldade de contratar seus trabalhadores porque tem muito benefício social, e agora o custo do trabalho vai aumentar, porque a jornada vai reduzir sem produtividade. Isso é uma receita para aumentar o desemprego e a informalidade e piorar a produtividade. Então, assim, se a gente faz só política populista sem pensar na consequência, realmente não vai sair do lugar essa renda média.
Aliás, esse ponto do 6 em 1 é muito importante, porque o professor José Pastore já mostrou que vai custar 22% mais caro a contratação, que vai justamente levar ao desemprego. E o CLP, o Centro de Liderança Pública, soltou uma nota fiscal, uma nota técnica, acabando de dizer que gerará 600 mil desempregos a mais, vai aumentar. Então, por que a gente não olha a experiência de outros países que fizeram isso, como a França? Né? Deu tudo errado na França. O desemprego aumentou, a informalidade aumentou, a produtividade caiu, e eles estão com esses problemas até agora. Então, realmente, ano eleitoral é complicado porque tudo passa, né, e o futuro fica prejudicado. Agora, você tocou num ponto importante da produtividade, então tem que ter essa abertura tecnológica, que é muito importante, que a gente está atrasado, essa formação da mão de obra qualificada, principalmente a parte técnica, né? E a retomada do investimento, principalmente em infraestrutura. O Brasil tem muito a fazer em investimento em infraestrutura. Como você viu, por exemplo, medidas importantes que foi, por exemplo, a quebra o novo marco do saneamento? Você acha que isto é um modelo importante para atrair investimento de longo prazo em infraestrutura no Brasil? Não, com certeza. A gente atraiu muito investimento para o saneamento. E outra coisa, o saneamento é muito importante para a produtividade. Isso. Né? Então, assim, a gente ainda não colheu os frutos completos dessa abertura que a gente fez. E olha que a gente tentou, no começo dessa administração, reverter esse projeto aprovado, né, de abertura do saneamento. Então, tem um mundo ainda de atração de investimentos privados, não só nessa área, mas em áreas de infraestrutura. E o Brasil, quando você vê lá fora, fala com o investidor internacional, a gente, além de ter muita oportunidade, porque a gente não tem feito esses investimentos há muitos anos, a gente tem uma vantagem absurda de ser um país neutro no mundo de guerra geopolítica. Então, a gente consegue, na concorrência entre diversas regiões que estão aí em conflitos, né, para ver quem vai ter o poder maior, a gente consegue atrair ao custo melhor para o Brasil. Só que a gente não está usando isso. Então, a gente precisa também de um governo que não use a ideologia para atrair esse investimento, porque a gente vai conseguir um investimento de ponta com benefícios para o Brasil. Né? E aí, além de tudo, a escala, né? Nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros que precisam de esgoto tratado, que é uma escala gigantesca, né? Então também atrai o investidor, né? Exato. E se a gente melhorar a nossa infraestrutura de transporte, o quanto que a gente não pode melhorar a nossa conta corrente, que hoje é um problema, não era no passado, mas hoje é. E sendo um país neutro, a gente consegue exportar. E se a gente abrir a economia também, estamos fazendo acordos aí com o Mercosul, né? A gente precisa explorar isso. A abertura econômica é sempre uma questão importante. O Edmar Baixa sempre disse que até tinha uma visão que a gente precisa fazer uma abertura unilateral porque não dá para ficar esperando tratados, etc. Como que deveria ser a abertura econômica do Brasil? Porque hoje esses setores dizem assim, não, mas não dá para competir porque aqui no Brasil a gente paga muito imposto, tem muita regulação, se abrir de uma forma quebra todo mundo. Como é que politicamente pode se vender uma agenda da abertura econômica que eu concordo com você, é fundamental para o Brasil? Bem, primeiro que a abertura econômica vai trazer muito investimento. Como a gente tem muita vantagem competitiva, porque a nossa mão de obra não é cara internacionalmente, a gente tem energia limpa e barata em relação ao resto do mundo, e a gente tem commodities, e a gente não é um país de uma commodity, de duas commodities, a gente é um país de commodities variadas. Então, eu acho que se a gente abrir de verdade, a gente vai ter investimento e os setores vão ser competitivos, é só olhar o que aconteceu com o agro. Se a gente ficar olhando uma indústria específica aqui e outra ali, a gente vai botar o país todo para trás. Né? Então, mal ou bem, toda essa política do Trump mais protecionista tem feito vários países se abrir. Né? Você vê que a Índia está fazendo acordos com a Europa, né? Os Estados Unidos está fazendo acordos com a Europa. Então, a gente precisa realmente abrir, eu concordo completamente com Baixa, para trazer esses investimentos e vender para o público, assim, vai dar mais emprego para todo mundo. Não adianta proteger uma ou outra indústria, até porque nesse mundo aí geopolítico mais complicado, a China tem direcionado as suas exportações que em grande parte iam para os Estados Unidos, para o resto do mundo. Então a gente pode ter tarifa, mas o preço do produto chinês está caindo. A nossa tarifa vai ter que subir? Não é melhor abrir para outros parceiros do que ficar importando produtos cada vez mais baratos da China? E, além de tudo, nós precisamos dos insumos, né? Precisa importar para o insumo, precisa diminuir o preço para nós nos tornarmos mais competitivos também. Claro. Então, a abertura tem esse outro lado importante da importação e da exportação, né? O brasileiro,
o Brasil continua sendo um nanico na exportação no comércio global, né? E isso poderia, como você falou, gerar muito emprego, oportunidade, investimento. A economia é fechada. Se a gente pegar exportação sobre PIB, importação sobre PIB no Brasil, é uma das mais baixas. A nossa economia é fechada. Só que no mundo digital hoje não dá para ficar isolado. É verdade. Agora, outro ponto que você trouxe muito importante da questão da produtividade é a insegurança jurídica, tanto na parte, judicialização tributária e trabalhista que você mencionou, são gigantescas. O Brasil, infelizmente, é recordista mundial nesses dois temas. Não seria importante o próximo presidente da República lutar por essa agenda da inserção do Brasil na OCDE, para que haja uma padronização de regras, para que isso ajude a trazer um pouco mais dessa segurança jurídica? Não, com certeza, acho que isso é fundamental. A gente não pode pensar que esses organismos internacionais a gente não deva participar. Eles são muito importantes e é um selo, né? Um selo de um país que você pode investir e tem muito capital para ser investido no Brasil. A gente também não pode perder essa oportunidade, que eu acho que é a única, que veio com toda essa confusão geopolítica e questionamentos em relação à economia americana, que é o seguinte: os portfólios, os investimentos estão se diversificando em relação ao dólar e à economia americana. Então, eu vejo diariamente muito interesse do estrangeiro, não é só para botar o capital de curto prazo no Brasil, não, é o capital de médio e longo prazo, não ficar mais concentrado. Só que no Brasil existe essa insegurança jurídica que, se ela estivesse ficando parada, estava tudo bem, mas ela tem piorado. Nos últimos anos, ela piorou muito. Né? E eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, de três poderes, né, da República em choque, cada um tentando pegar o espaço do outro, legislando ou julgando de forma indevida, isso atrapalha a insegurança jurídica também. Não é só mudar as leis, é essa questão de que a gente não sabe mais que órgão do governo é responsável por quê. Entendeu? Questionar, por exemplo, o poder de supervisão do Banco Central traz uma insegurança jurídica absurda. Graças a Deus que tudo parece que encaminhou bem em relação ao Banco Central, no sentido de que a supervisão continua, né, sobre o seu guarda-chuva. Técnico, né? Técnico, porque se você perde essa credibilidade de que existe supervisão no setor financeiro, nenhum setor mais no Brasil funciona. É verdade. E isso poderia criar uma crise de crédito. Acho que ninguém estava falando um pouco disso, estava só, né, o escândalo de corrupção é importante, a gente tem que investigar. O problema é o seguinte: as instituições, elas precisam atuar dentro do seu quadrado, elas precisam ter credibilidade, senão não tem crédito no Brasil. E isso seria dramático para essa retomada do crescimento econômico que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, uma das poucas coisas que ainda sobreviveram todas as crises no Brasil é a credibilidade do setor financeiro. Se a gente perde essa credibilidade, nós vamos colocar em risco uma das poucas coisas que sobreviveu esse ataque de populismo no Brasil nos últimos 20 anos. Exatamente, é verdade. E como você mesmo colocou, a gente está num momento de endividamento alto, inadimplência. Imagina um freio no crédito por conta de falta de confiança no sistema financeiro, porque não sabemos mais quem supervisiona o quê. Isso seria um tiro no pé absurdo. Solange, na questão trabalhista, nós fizemos uma reforma trabalhista que ajudou muito a diminuir essa questão da insegurança na contratação, principalmente a judicialização. Mas agora voltou tudo de novo, né? Voltamos a estaca zero, voltou a ter 10 milhões de processos novamente. O que nós podemos fazer em relação a até benchmarks internacionais para dar esta estabilidade da regra numa coisa tão importante? Você que trabalha numa instituição estrangeira, é complicado explicar para o acionista lá fora o que é esse passivo trabalhista gigantesco no bottom line, que ninguém acredita o tamanho e o volume e o risco que isso representa para as instituições. É verdade. E com a adoção cada vez mais forte do AI, a gente está vendo que se a gente não tiver essa segurança jurídica em relação às regras trabalhistas, realmente o emprego vai cair muito no Brasil. Né? Então, o que aconteceu, acho que com a reforma trabalhista? Acho que o ativismo do Poder Judiciário diminuiu muito a reforma que foi aprovada pelo Congresso. Aí entra aquela questão da briga dos poderes. Né? Então, assim, a gente precisa, ao aprovar uma reforma, que ela não seja modificada posteriormente no Judiciário.
que foi o que aconteceu com a reforma trabalhista. E isso vai ter um custo, porque, veja bem, durante a pandemia a gente conseguiu sustentar uma taxa de desemprego não absurdamente alta por conta da reforma trabalhista. Se a gente tiver que passar por um momento de crise de novo, um choque exógeno, a gente não tem mais a mesma segurança que tínhamos na pandemia. Então, o problema do Brasil é esse. A gente aprova a reforma, depois a reforma ela é a contra-reforma. Na Previdência aconteceu a mesma coisa. Quando mudou a regra do salário mínimo, foi a contra-reforma. A gente está falando de reforma administrativa, mas o Congresso está fazendo uma contra-reforma com o penduricário. Então, assim, como é que a gente vai avançar? 2 passos para frente, 1 para trás, você não anda muito e o mundo está andando. Esse que é o grande dilema do Brasil. É que falta presidente da República, falta executivo, né? Porque quando tivemos isso no governo Temer, no governo Fernando Henrique, houve um alinhamento disso. Aliás, no sistema presidencialista, quem deveria dar liderança é o presidente. Quando isso não acontece, fica difícil aprovar reformas tão importantes como a reforma administrativa, como a reforma da Previdência, né? A gente precisa também, e cada vez mais está difícil hoje aprovar reformas no Brasil, porque o Congresso, ele está com um poder muito maior do que ele tinha no governo Temer ou no governo Dilma. A questão das emendas, eu acho que é muito difícil de mudar, porque obviamente depende de aprovar no próprio Congresso, mas diminui muito o poder de barganha do Executivo quando tem uma pauta positiva, pró-crescimento, pró-reforma, conseguir passar no Congresso, porque o Congresso já é dono do orçamento. Então, acho que isso, o próximo presidente vai precisar convencer o Congresso. Geralmente se convence quando o Brasil tem uma grande crise. Mas espero que antes dessa crise acontecer, de que a gente vai precisar retomar um orçamento onde as políticas públicas conversem mais com as políticas de Estado. E não com interesses de cada deputado ou de cada senador. Porque senão, mesmo que o presidente tenha ótimas intenções, uma equipe de economistas e tecnocratas, Dream Team dos sonhos, politicamente vai ser inviabilizado. Mas você tocou num ponto fundamental, que é a questão da seriedade orçamentária. Essa é uma questão vital. O Brasil hoje tem um orçamento de mentira, fictício, né? Porque você pode retirar um monte de despesa do orçamento para poder mostrar que você está no caminho do equilíbrio fiscal, que é tudo mentira, a gente vê na dívida bruta. Então, um orçamento de verdade, um orçamento com critério, sei lá, base zero, tem que ter algum tipo de critério para termos um orçamento de verdade. Você não acha que isso pode ter essa boa discussão para reduzir esse poder do Congresso? Porque, segundo as projeções do próprio governo, em 2027, 100% da arrecadação será gasta com gastos correntes do Estado. Não vai ter dinheiro para pagar a emenda. Então, esse dinheiro da emenda vai acabar em 27, se nada for feito. Você não acha que nós podemos ter uma negociação com o Congresso no sentido de quando tratar o orçamento com realismo? Sim, então para isso a gente precisa de uma administração nova que ou que seja essa mesmo, mas que entenda esse problema. Porque se não entender esse problema, de que a gente precisa reformular todo o orçamento do Brasil, porque não tem mais espaço para investimento, e não vai ter mais espaço para emenda, e não tem mais espaço para nada que seja discricionário no Brasil. É isso. E uma coisa que precisa ser discutida é que a gente gasta muito e gasta mal. Então não é só tem que cortar gasto porque a gente gasta muito. Se a gente cortar gasto e gastar melhor, entendeu? Vai ser mais popular pro político. Seja ele deputado, senador, presidente, né? O que o beneficiário do programa social hoje pensa? Eu recebo isso desse governo e vou receber para sempre porque ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Mas isso está me fazendo bem? Está me fazendo progredir? Não. Então, não necessariamente ele está votando naquele que concedeu o benefício. Ele sabe que esse benefício não vai ser retirado abruptamente, mas também está infeliz com ele. Gostaria de estar melhorando de vida. Quando você pega as pesquisas eleitorais e pesquisas de opinião, as pessoas estão com medo de que a economia vai piorar, são críticas dos programas econômicos e, assim, parece um pouco inconsistente, né? Porque elas estão recebendo benefício, a economia está crescendo, perto de 2, o desemprego dá baixo. Por que está todo mundo com medo, está todo mundo insatisfeito? Porque eu acho que, assim, a mentalidade do brasileiro também tem evoluído. Não basta mais essas políticas públicas que gastam muito, mas que não melhoram a condição de vida de ninguém. É isso mesmo. Aliás, você está tocando num ponto que é importante, que são os programas sociais. Um presidente sério tem que pensar
em não só acabar com fraudes e, evidentemente, corrupção nesses todos os programas que existem no Brasil, mas principalmente criar essa porta de saída para que não se tornem dependentes do programa, que o programa seja uma muleta para ajudar a pessoa no momento de dificuldade, mas que ele volte a ser inserido no mercado de trabalho, porque isso tem um pouco de resgate do orgulho. Voltei a trabalhar, voltei a ser empregado. Como você vê essa análise tão importante de se criar essas portas de saída para os programas sociais? São fundamentais. Eu acho que o que a gente precisa de um spending review, que é uma revisão de todo o gasto público para ver o que foi efetivo, o que não foi efetivo e melhorar essa focalização. Além da porta de saída de quem recebe o benefício, durante esse recebimento de benefício, como que o trabalhador se qualificou? Isso melhorou a chance dele de ficar num trabalho por muito tempo, estável, ou não? Ele vai sair e depois vai ter que voltar a receber o benefício. Então, essa revisão do gasto público, olhar o desenho, foi efetivo, não foi efetivo, tentou ser feita, tá? A gente teve dentro do Ministério do Planejamento essa secretaria, mas, ao fim e ao cabo, eu não vi o setor público, o setor político, né, comprar as ideias da secretaria. Então, a gente precisa de um presidente que, olha, a gente tem aqui essa revisão. O que a gente vai fazer? Vai ser impopular? Não, porque as pesquisas estão mostrando que as pessoas têm medo da economia, estão com medo de perder emprego. E acho que todo mundo no Brasil está conectado no que está acontecendo no mundo hoje, né? O desemprego entre recém-formados nos países desenvolvidos tem crescido muito. É verdade. Como é que eles estão lidando com isso por conta da tecnologia? Eles estão criando programas de renda mínima, mas que trazem formação para esse recém-formado não ficar desempregado anos e anos, porque senão ele nunca mais entra no mercado de trabalho. Só que a gente não vai ter dinheiro para isso. É verdade. Aliás, e essa questão de mensurar o impacto de cada programa fará com que você descontinue programas que não dão resultado e pode aumentar o dinheiro, inclusive, naqueles que estão dando resultado. Então, num certo sentido, você tem uma forma criteriosa para realocar o gasto público. Agora, politicamente é difícil fechar. Não, vai fechar o programa na minha cidade, mesmo que não está funcionando, isso aqui dá voto, vai ter uma briga política. Mas, economicamente, racionalmente, e como você disse, isso ia só melhorar a popularidade do governo, porque ia ter mais dinheiro para os bons programas e terminaria com aqueles que perdem dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem bolsa pescador em regiões que nem a pesca é feita. Então, assim, acho que é popular mostrar que, assim, a gente tem uma questão de má alocação, que não é só fraude, mas é porque beneficia hoje o governante da região. Entendeu? Não é só porque as pessoas estão pegando o benefício porque é fraude, é porque realmente o benefício está ali disponível, em lugares que ele não deveria estar disponível. E, em contrapartida, cadê o investimento nas universidades? Né? Então, eu acho que dá para fazer um marketing, né, de aumentar a produtividade, de melhorar a vida das pessoas. Só que no Brasil, em geral, a gente faz o seguinte: a gente espera a crise acontecer para aí o Congresso aprovar sem mostrar os benefícios do que está sendo aprovado. E aí, depois, o que foi aprovado é revisto. É uma loucura. Né? Entramos na contra-reforma. Mas você tocou em dois pontos importantes aí. Primeiro, essa pressão externa, né? As tarifas do Trump estão fazendo com que haja um renascimento da agenda da abertura econômica. E isso o Brasil pode surfar. Né? E a segunda coisa que você bem trouxe é o interesse das economias avançadas para diversificar investimento em mercados emergentes, porque também estão preocupados demais com o mercado só, concentração muito no mercado dos Estados Unidos. Como é que você vê essas duas oportunidades no Brasil, numa nova gestão, numa gestão de um governo pró-mercado? Porque eu digo que um dos problemas culturais que nós temos, o governo sempre é anti-mercado, né? Quer controlar, intervir, mexer, regular. Então, se nós tivermos essa mudança de mentalidade, você acha que o Brasil pode voltar a ser assim, um lugar de extrema atratividade para investidor externo? Eu não tenho dúvida. E dentro desse mundo que eu falei de diversificação em relação à economia americana, em relação ao dólar e um mundo geopoliticamente mais complicado que nos beneficie, a gente ainda tem o benefício de estar na América Latina, que é uma região que foi esquecida por muito tempo pelas grandes potências, né? Não é só pelos Estados Unidos, a China começou a investir bastante, mas
a gente tem frutos fáceis de colher, porque a gente ficou muito para trás em relação a outras regiões, como o Sudeste Asiático, todo o entorno dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa vantagem. E isso está começando a acontecer no Chile, que já é um país que já atrai muito investimento, mas a nova perspectiva de mais reformas, né? Assim, quem me dera se a gente tivesse feito todas as reformas do Chile. Mas só essa perspectiva já está trazendo muito investimento. Né? Então, a gente, por estar na América Latina também, que é uma região que está sendo olhada por todo mundo, que meio ficou para trás, a gente ainda tem essa vantagem. Então, assim, espero que a gente não perca esse bonde, porque ele não vai passar de novo. É verdade. E como você vê o acordo Mercosul-Comunidade Europeia nisso, no sentido de abrir novos mercados e atrair investimento para o Brasil? Acho que vai ser muito bom para o Brasil. Eu entendo que alguns setores podem estar receosos, porque vão ter competição maior, mas é aquilo, a gente vai trazer tecnologia para o Brasil, a gente vai trazer investimento para vários setores brasileiros. Nos países europeus também estão com medo de serem invadidos por nossos produtos que são competitivos, né, na parte agro, mas quando a gente olha a economia como um todo, tende a termos mais crescimento, mais produtividade, e isso vai gerar menos pressão para a inflação. Agora, é um processo muito lento, esses frutos não vão ser colhidos rapidamente, até porque o acordo ele é gradual, ele vai abrindo aos poucos, mas isso foi um benefício desse mundo geopolítico mais complicado, porque a Europa não aceitaria fazer esse acordo, talvez se não tivesse sofrido as tarifas que sofreu dos Estados Unidos. Então, no fundo, a gente pode estar, né, a gente olhava o copo meio vazio, com uma guerra comercial global, que ia gerar recessão global e inflação, talvez, né, o copo meio cheio seja que no médio prazo isso aumenta o produto potencial por conta desses acordos que estão sendo feitos pós o susto das tarifas absurdas, né, do início do ano passado. É interessante, eu queria pegar um gancho, já que a gente está falando de política externa aqui, a Europa, o papel da Europa. O plano Draghi, eu gostei muito do plano do Mário Draghi, ele toca em 3 pontos fundamentais, né? A questão da produtividade na Europa, a questão da independência energética e um renascimento de uma política industrial praticamente investindo na indústria de defesa. Ele dá ali um blueprint. Mas assim como o Brasil, ele coloca ali os grandes desafios que a Europa tem, né? Criar um mercado de capital único, desregulamentar, tem todos ali um desafio. Você vê a Europa também com esse potencial de renascer como uma potência econômica? Eu vejo, mas eu tenho mais pessimismo em relação à Europa do que em relação ao Brasil. Porque a Europa tem um grande problema na União Europeia, você ter que, em vários momentos, ter consenso ou maioria de países para tomar certas decisões, inclusive o acordo do Mercosul a passar no parlamento precisa desse parlamento europeu, desse, não consenso, mas a maioria dos países, e isso é difícil, né? E o grande problema para mim da Europa é o mindset, essa tentativa de desregulamentação que não avança, porque eles são muito preocupados com essa questão da regulamentação, que é importante, mas se você engessa, você fica para trás. E é por isso que os Estados Unidos, nos últimos anos, cresceu tanto a produtividade e a renda, e a Europa ficou para trás. E agora, com a questão da tecnologia, quando você fala em investimento em tecnologia em AI, é Estados Unidos e China. Cadê a Europa? Não consegue avançar por conta da regulamentação. Então, o plano Draghi seria ótimo, ele mesmo coloca essa questão da regulamentação, que precisa mudar, mas a gente não vê esse avanço. E é mais difícil por conta de ter 27 países que precisam conversar, sentar numa mesa, e o pior, cada país tem seu problema político interno. Então, é muito melhor, mais fácil no Brasil, que a gente é um país só. Eu sei que cada estado tem a sua questão interna política, mas de conseguir aprovar no Congresso do que conseguir aprovar na Europa. Ou seja, o desafio cultural do Brasil é se livrar desse nacional desenvolvimentismo, de uma política anti-mercado, acreditar nas virtudes da intervenção do mercado. E o da Europa é como se desapegar do Estado assistencial para se tornar um pouco mais competitivo.
Exato. E a gente tem vantagem e, ao mesmo tempo, uma desvantagem, que a nossa renda é muito inferior da Europa. Então, se a gente conseguir avançar um pouquinho, assim, para o brasileiro vai ser um ganho tão substancial, né? Então, é muito popular. Isso aconteceu na Coreia do Sul, e por que não acontece com a gente, né? Agora, nós temos um outro enorme desafio aí já de médio prazo, que é essa mudança demográfica no Brasil, que vai exigir do próximo presidente da República fazer uma segunda reforma da Previdência, que é sempre algo extremamente custoso politicamente, mas não tem jeito, nós vamos ter que mexer nessa questão da Previdência mais uma vez, inclusive acabando com privilégios, né? Algumas categorias que acabaram ficando fora do sistema previdenciário. Você acha que isso vai ter que ser uma decisão rápida no próximo governo ou que ele pode esperar um pouco? Não, eu acho que vai ter que ser rápida, porque a reforma da Previdência que foi aprovada, ela partiu de uma tabela sobre, né, como é que as pessoas vão envelhecer no Brasil, que já não existe, já foi ultrapassada. Né, as previsões foram largamente ultrapassadas. Então, ainda que a regra do salário mínimo não tivesse mudado, a gente precisaria atualizar e colocar os grupos que ficaram de fora para dentro. Agora, então, que a regra do salário mínimo tirou toda a economia que a reforma foi feita, toda. É como se a gente não tivesse feito reforma. O aumento real do salário mínimo. O aumento acima da inflação. Isso. Isso matou a economia da reforma da Previdência aprovada. Então, a gente tem esse problema. Acho que tem que ser já, tem que ser para agora. Entendeu? E a gente vai ter que pensar, acho que ter uma discussão pública sobre o quanto que o Brasil quer gastar com os idosos e quanto que quer gastar com os jovens. Que esse é um problema. O número de idosos está crescendo, a gente vai precisar aumentar o gasto aqui, mas a gente precisa qualificar a mão de obra, inserir nesse mercado de trabalho, torná-la competitiva para poder sustentar esse grupo. Então, essa revisão do gasto público vai ser muito importante, porque se a gente continuar gastando com os idosos sem revisitar como que vai pagar essa conta, não vai dar, o dinheiro não vai dar. Solange, uma questão importante que a gente discute pouco em economia, mas que ela é fundamental, é a estrutura federalista do Brasil, né? Os entes subnacionais, os estados, tem estado crescendo 7%, tem estado crescendo 5,5%, 6,5%. Então, nós temos muito foco no crescimento regional. E nós temos governadores, uma safra extraordinária de bons governadores que são pró-negócio, que querem atrair negócio. Como é que nós podemos fazer esse ajuste na legislação para melhorar o ambiente de negócio quando você tem governadores pró-mercado olhando para o investimento e, por outro lado, essa outra força puxando para o intervencionismo estatal, para o nacional desenvolvimentismo a nível federal? Como é que pode harmonizar um pouco isso para que esses investimentos venham para o Brasil? Com certeza, os estados que estão crescendo 7%, 8% foram estados que cuidaram das contas fiscais e conseguiram atrair investimento. Né? Porque tem muito estado que fez reforma administrativa, que fez reforma da Previdência e outros que não, que estão até agora renegociando a dívida com o governo, rolada pelo STF, que diz que não precisa, que não pode cortar salário de servidor, não pode cortar aposentadoria. Então, eu acho que o que precisa para tentar dar uma... igualar um pouco esse crescimento primeiro, que o STF, né, que o Judiciário não passe por cima de políticas públicas com o discurso de que, olha, não é possível não pagar funcionário público, porque se o funcionário público dos estados não receberem, eles vão forçar o governo a fazer a reforma. Porque se a dívida for sempre rolada com o setor público, com o governo federal, com taxas de juros completamente... muito mais baixos do que o custo da dívida pública, então não tem um incentivo de fazer a reforma. Não tem. E aí eu acho que se cair no colo do governador que não conseguiu entregar o custo da falta de bem-estar do seu estado, ele vai fazer, né? E aí isso vai precisar ser casado com essa revisão de benefícios sociais. Porque tem muito estado que não faz nada porque a maior parte da sua população recebe o benefício social que vem do governo federal. Então, acho que tem que ter essa questão federativa na mesa. É uma das reformas importantes que muito pouco se fala. Foi bom você ter tocado nesse ponto. Aliás, a reforma da lei da responsabilidade fiscal aprovada
foi justamente para trazer a responsabilidade fiscal desse alto grau de endividamento de estados no governo. Foi essa federalização da dívida dos estados que acabou fazendo com que aprovasse a lei de responsabilidade fiscal. E, novamente, há um descontrole de contas públicas em muitos estados que recebem hoje aval da União e, pior, o judiciário entrando e dando ganho de causa para o estado caloteiro e fazendo a União pagar a conta. Como é que a gente vai sair desse imbróglio? Não, a lei de responsabilidade fiscal acabou no Brasil. Assim, só não decretaram a morte dela ainda porque está escrita ali, mas assim, não é cumprida. Não é cumprida. Então, a gente volta para a questão dos três poderes terem que cada um ficar na sua caixinha, porque senão nenhuma reforma é efetiva. Não pode um Estado inadimplente que não faz reforma ter o aval para continuar recebendo os impostos recolhidos pela União. Não pode. Se a população não sofrer as consequências do seu voto, isso não muda. E você acha que tem que acabar por uma mini moratória sobre aval de governo federal para empréstimo estadual, ou você acha que tem que ser visto caso a caso? Eu acho que precisa ser visto caso a caso com compromisso de reforma. Não fez reforma, não recebe o dinheiro. Não recebe o perdão da dívida ou o alongamento da dívida com juros subsidiados. Mas a gente passa auxílio aos estados no Congresso sem nenhum tipo de contrapartida. Isso é completamente absurdo. Então, assim, os estados que fazem o dever de casa pagam, no final das contas, para os estados que não fazem o dever de casa. Aqui no Brasil, o carona é de graça. Né? Vai pegando carona no trabalho que foi feito pelos outros. Então, esse é um problema de um regime federalista onde você não tem um governo central que está preocupado em olhar o todo e igualizar. Né? Muitas vezes, para o governo federal, tá bom. O Brasil ser dividido em 3 ou 4 regiões, cada uma com o seu crescimento e com o seu problema. E tá bom, mas não é assim, porque a gente está pagando, é o custo do Brasil sendo pago por quem faz a coisa certa. Se o próximo presidente da República é uma pessoa que quer colocar em pé essa agenda e você tivesse que dar um conselho a ele nessas 3 grandes prioridades, quais seriam? Bem, assim, eu acho que a prioridade número 1 é olhar a conta fiscal. Porque sem estabilidade macro, não adianta fazer reforma micro, não vai atrair investimento, aproveitar essa questão benéfica do mundo geopoliticamente complicado. Né? Então, assim, com juro real do jeito que está, eu costumo dizer que não existe ficar do jeito que está. Ou esse juro real vai subir muito e a gente vai entrar numa crise profunda, em termos de recessão e inflação, ou ele vai cair muito e a gente vai voar. Do jeito que está, não fica, porque a conta não fecha na planilha. A dívida não vai ficar em 85% do PIB com o juro real do jeito que está. Então, assim, eu acho que olhar a questão fiscal é prioridade número 1. E pior de tudo, é uma prioridade número 1 há 20 anos. Mas é isso, a gente avança um pouco, fez o teto, fez a reforma da Previdência, agora fez a reforma tributária. Mas tudo isso vai se esvaindo ao longo do tempo. Vai ter que ter um Milei que vai cortar 5% do PIB, aí eu quero ver, hein? Mas você tem que vender esse corte como sendo expansionista. É uma grande dificuldade dos economistas dizer que você gastar pode ser contracionista e cortar pode ser expansionista. Mas é evidência histórica, empírica, ao longo de décadas em qualquer país que você veja. Né? Porque cortar e trazer investimento e confiança expande a atividade. Continuar empurrando o Brasil para crescer 3% ad eterno com juro de 8% não é possível. 8 real, né? Não é possível. Então, é isso que tem que ser, tentar, acho que o economista que estiver lá dando conselho tem que ter também uma boa equipe de comunicação. É verdade. Né? Para poder vender uma história que faz sentido quando você olha o que aconteceu com os países que tiveram a renda que o Brasil teve, que tem até agora, e como que eles foram, como é que eles evoluíram positivamente, né? Tem vários exemplos. E a segunda medida, qual seria? Fiscal. Depois do fiscal, primeiro, número 1, essa é... Todo dia ele tem que olhar lá a telinha dele. Olha, como é que está o fiscal? Eu acho que olhar educação. Educação. Porque isso
A gente não tem feito, nem nos governos que fizeram reforma, tentaram, fizeram projetos, mas a gente não foram levados a fim e a cabo. Porque, assim, a gente está vivendo num mundo hoje que vai mudar muito rápido. E eu temo que a gente vai ficar muito para trás, entendeu? Porque, assim, a gente está vendo que as pessoas mais bem formadas estão ficando para trás, enquanto esses tais novos empregos que vão surgir não surgem. Imagina no Brasil, onde não há nem a qualificação para que no dia que esses empregos surgirem, esse pessoal se empregar. Então, tem que ter uma revisão total da educação no Brasil. Não é possível as pessoas que têm condições de pagar faculdade, ter bolsa em faculdade pública. Não é possível o ensino de faculdade, de escola pública no Brasil ser tão diferente de escola privada. Não. Entendeu? Se a gente não formar a mão de obra, todo mundo vai viver de uma renda mínima que quem vai pagar? É isso aí. Então, educação, fiscal e a retomada do crescimento aqui. O que é a terceira prioridade? Segurança jurídica. Segurança jurídica, é isso aí. Ambiente e negócio favorável, para criar esse ambiente. Porque não é que a gente está ruim, é que a gente está piorando. E eu temo que essa crise toda que a gente está vivendo hoje, de falta de confiança nos poderes, isso vai ter um custo muito alto para frente. A gente pode olhar o mercado financeiro e falar assim, o dólar nem se mexeu com isso, os juros continuam em 7,5% real, não pioraram. Mas essa crise nas instituições, o preço dela vem ao longo do tempo. Vem quando uma grande empresa estrangeira quer vir para o Brasil, vai olhar e vai falar, olha, isso aqui é um país da América Latina muito parecido com alguns outros que eu não invisto. Está longe dos que eu invisto. Então, eu acho que é um preço que vai sendo pago aos poucos e que quando você chega num estágio tal, ele não reverte mais. E essas 3 medidas sendo tomadas, quanto tempo demora para o Brasil resgatar o seu grau de investimento? Então, essa é uma pergunta difícil, mas eu não tenho um cenário catastrófico não, porque parece que pode demorar muito tempo. Demora muito tempo para formar pessoas, demora muito tempo para resolver o fiscal, porque quando você dá o choque de confiança, o sinal, a mudança da expectativa já traz essa retomada. Veja a nossa história recente, quando a gente começou a discutir o impeachment no Brasil, que significava mudança de política econômica, tudo começou a ser precificado 6 meses antes de acontecer. Verdade. O juro real caiu, a taxa de câmbio apreciou, as expectativas de inflação caiu, o crescimento não vem com força porque você precisa de uma mudança de política econômica de fato. Mas quando você tem uma inversão de expectativa, isso cria um ambiente positivo que acaba empurrando a reforma. Ou seja, a expectativa é fundamental para mudar a atitude das pessoas em relação ao Brasil. É isso? Nossa, isso é economia 1.0, Porque a economia não é uma ciência exata porque tem expectativa, qual o equilíbrio que você vai ficar econômico depende dessa expectativa. Então, é muito importante trabalhar com confiança. E qual é a sua expectativa em relação ao Brasil nos próximos 4 anos? Hoje eu estou muito incerta em relação ao que vai acontecer. Eu acho que a gente está num momento de muita divisão, Parece que o cenário eleitoral é muito 50-50, 50-50. E no fundo, a gente não sabe nem o que cada candidato é capaz de fazer. Então, será que vai haver um entendimento do que precisa ser feito, tanto de um lado quanto de outro? É uma grande dúvida. Tá que nem a questão fiscal, ou vai para cima ou vai para racha, Tá, não vai ou racha, Exatamente. Então, a expectativa hoje é apreensão, olhando um pouco como é que esse cenário vai ser. Apreensão total, e eu acho que o recado principal para quem quer que ganhe é que não há muito tempo para anunciar programa de governo, equipe econômica, porque diferentemente da última eleição, a gente está numa situação fiscal pior. Pode não parecer nos indicadores econômicos, mas está no indicador de dívida, pode não parecer no PIB, na inflação, mas aparece na relação dívida-PIB, aparece no juro. Então, essa falta de
perspectiva, se não for anunciado logo alguma coisa muito crível, as expectativas mudam rápido e aí essa crise pode vir muito rápido. Uhum. Ou seja, essa crise pode começar a se desenhar antes mesmo da eleição. Se começar a achar que os candidatos não estão ali propondo coisas que atacam esses problemas centrais que você mencionou, não vai tratar do fiscal, não vai tratar da educação, não vai tratar da segurança jurídica, e o que já tem aí não é um bom cenário, isso pode antecipar a crise? Dávila, eu acho que não, acho que vai vir depois das eleições, se nada for anunciado de forma crível, porque o mercado, né, os investidores sabem que essa pauta não é popular, que os candidatos não vão chegar e falar que precisam revisitar o gasto público, porque precisam investir. Acho que esse marketing que a gente está falando que precisa ser feito, ele não é feito numa campanha acirrada e com o uso intensivo das redes sociais. Então, acho que o mercado vai ter essa paciência de esperar a eleição, mesmo que um candidato ou outro esteja na frente sem falar sobre mudança de política econômica, mas antes de assumir, antes de 2027, é preciso ter uma agenda. Não é possível ficar meses no escuro sem agenda. Entendeu? Dizer qual é a equipe econômica não basta, é preciso dizer qual é o plano de ação. E alianças políticas que vão ser feitas, né? Porque não me parece que tem grandes alianças políticas feitas antes da eleição, para essa agenda ser tomada. Então, acho que antes de 27, isso precisa estar bem organizado. Vamos ver o que vem pela frente aí, né, Solange? Com certeza, muita volatilidade e emoção teremos até outubro. Com certeza. E um último ponto, e os Estados Unidos? Como é que você vê os Estados Unidos nesse cenário global? Então, os Estados Unidos, assim, havia muito receio no início da administração Trump de que toda essa política comercial e a questão imigratória e fiscal levasse a um baixo crescimento, até recessão. Vários analistas renomados chegaram a projetar no cenário de recessão e inflação. Nada disso aconteceu. Por quê? Porque houve recuo importante dessa pauta, principalmente na pauta de tarifa. Os recursos estão acontecendo até agora. Verdade. Né? Não houve retaliação dos demais países, com exceção da China, que causou recuo. Então, no final, o que aconteceu? Os Estados Unidos cresceu muito bem no ano passado. As expectativas desse ano estão indo para perto de 3. A inflação não foi tão grave assim. E você tem esse advento todo da tecnologia que segurou. Agora, será então que tudo que foi feito só vai ter retorno positivo? Não, entendeu? Se a política fiscal não for de alguma forma endereçada, depois que esse boom de investimento de AI acontecer, a aversão ao risco vai aumentar. Então, assim como no Brasil a gente se beneficiou de um mundo legal, global, que está crescendo, os Estados Unidos se beneficiaram desse boom de AI e do recuo, né, de grande parte dos países em relação à política comercial. Mas se nada for feito em relação à fiscal, se a questão imigratória continuar sendo um entrave para a contratação, e ela está começando a ser de forma muito agressiva, e se o rule of law continuar sendo questionado, aí os Estados Unidos começam a pagar o seu preço, mas está ganhando esse benefício da dúvida do investidor. Da produtividade do AI, faz vista grossa para a dívida pública americana que está disparando também, mas daqui a pouco... E o Trump recuou em várias pautas, talvez não tenha sido recuo, tenha sido estratégia. Né? E deu certo, porque, por exemplo, inclusive com o Fed agora, essa nomeação do Walsh para ser o chairman foi muito bem vista pelo mercado. Então, criou-se um medo que não se realizou. Isso é positivo. Agora, será que esse medo é sem custo? Não, não é sem custo. Porque se o Walsh, né, não for um chairman muito bem visto pelo mercado, vai criar dúvida. Então, nada é sem custo, mas, por enquanto, eu diria que é uma economia que está indo muito bem, né, e que tem perspectivas positivas, se continuar recuando no intervencionismo, se não for cada vez mais parecendo uma América Latina. É isso aí. Solange, muito obrigado pela conversa, foi um ótimo bate-papo, um bom cenário de Brasil e mundo,
E eu tenho certeza que vamos ter um ano com muita apreensão, mas também com perspectivas futuras animadoras à frente. Ah, sim, com certeza. É muita volatilidade, mas a gente tem muitas oportunidades também para conquistar. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.